agora. A Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan Cunha e esta é a nossa jornada pela história da salvação. Estamos no dia 38 e hoje vamos meditar Êxodo 19 a 20, Levítico 13 e o Salmo 74. O texto é da tradução oficial da CNBB, na voz de Ricardo Bip. Êxodo capítulo 19, anúncio da eleição e da aliança. No terceiro mês da saída da terra do Egito, naquele dia, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel acampou ali diante da montanha. Moisés subiu ao encontro de Deus. O Senhor o chamou do alto da montanha e disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se realmente ouvirdes minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós serei para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que falarás aos israelitas. Moisés veio e convocou os anciãos do povo. Expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. O povo inteiro respondeu a uma só voz: Poremos em prática tudo o que o Senhor falou. E Moisés transmitiu ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés: Virei a ti na nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar e para que creiam sempre em ti. Depois que Moisés transmitiu ao Senhor a resposta do povo, o Senhor lhe disse: Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, que lavem suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Pois ao terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Marcarás em torno da montanha um limite para o povo, dizendo: Guardai-vos de subir a montanha e até mesmo de tocar em sua base. Quem tocar na montanha será morto. Será morto a pedradas ou a flechadas, sem que o toque mão alguma. Quer pessoa, quer animal, não ficará com vida. Só quando soar longamente o chofar poderão subir a montanha. Moisés desceu da montanha até onde estava o povo. Ele os santificou e eles lavaram suas vestes. Depois disse ao povo: Ficai prontos para o terceiro dia e não vos achegueis à mulher. A manifestação de Deus no terceiro dia. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha e um fortíssimo som de chofar se fez ouvir. No acampamento, todo o povo tremia. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus. Detiveram-se ao pé da montanha. O monte Sinai inteiro fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como uma fornalha. E todo o monte tremia violentamente. O som do chofar ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e o Senhor lhe respondia com sua voz. O Senhor desceu sobre o Sinai, sobre o cume do monte. O Senhor chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés: Desce e adverte o povo para que não ultrapasse o limite para ver o Senhor, pois muitos pereceriam. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem santificar-se para que o Senhor não irrompa contra eles. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai,
pois tu mesmo assim nos advertiste. Marca um limite ao redor do monte e declara-o santo. O Senhor insistiu: desce correndo e depois subirás com Arão, mas os sacerdotes e o povo não devem passar do limite para subir até o Senhor, para que ele não irrompa contra eles. Então Moisés desceu para junto do povo e comunicou tudo. O capítulo apresenta um ponto determinante na história de Israel. A esse respeito, diz o Catecismo da Igreja Católica, depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito, concluiu com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por Moisés a sua lei, para que Israel o reconhecesse e o servisse como único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo juiz, e vivesse na expectativa do Salvador prometido. Israel é o povo sacerdotal de Deus, sobre o qual foi invocado o nome do Senhor. É o povo daqueles a quem Deus falou em primeiro lugar, o povo dos irmãos mais velhos na fé de Abraão. Êxodo capítulo 20. O Decálogo ou os 10 Mandamentos. Deus pronunciou todas estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima nos céus, ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por milhares de gerações, para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado em honra do Senhor teu Deus. Não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem o migrante que vive em tuas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm, e no 7º dia repousou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Ainda a teofonia. O povo todo percebia os trovões, os relâmpagos, ao som do chofar e a montanha fumegando. À vista disso, o povo tremia e ficava parado à distância. Disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos. Não nos fale Deus, do contrário, morreremos. Moisés respondeu: Não tenhais medo, pois Deus veio para vos provar, a fim de que seu temor esteja em vós e não pequeis. O povo então ficou parado à distância, e Moisés chegou-se à nuvem escura na qual estava Deus. O Código da Aliança, instrução sobre o altar. O Senhor disse a Moisés: Fala assim aos israelitas: Vós mesmos vistes que eu vos falei lá do céu. Não fareis ao lado de mim deuses de prata, nem fareis deuses de ouro para vós.
farás para mim um altar de terra, sobre o qual me oferecerás teus holocaustos, teus sacrifícios de paz, tuas ovelhas e bois. Em qualquer lugar em que eu fizer lembrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me edificares um altar de pedra, não o faças de pedras lavradas, porque ao manejar o cinzel sobre a pedra, tu a profanarias, e não subirá ao meu altar por meio de degraus, para que não seja exposta a tua nudez. Os 10 mandamentos, afirma o comentário da Bíblia de Navarra, são o núcleo da ética do Antigo Testamento e mantêm o seu valor no Novo Testamento. Jesus Cristo frequentemente se lembra deles e os completa. Os santos padres e doutores da Igreja comentaram-nos profusamente, porque, como sublinha Santo Tomás, todos os preceitos da lei natural estão incluídos no Decálogo. A esse respeito, é bom esclarecer que os preceitos de não fazer imagens e de guardar o sábado têm nuances e desenvolvimentos importantes. As imagens a que Deus se refere são os ídolos pagãos e nada tem a ver com as imagens sacras que utilizamos na igreja. No capítulo 25, veremos como Deus manda confeccionar imagens de querubins para a Arca da Aliança. Quanto ao sábado, a partir da ressurreição de Cristo, os fiéis passaram a guardar o domingo. Em todo caso, o Catecismo ensina que seguir Jesus implica cumprir os mandamentos. A lei não é abolida, mas o homem é convidado a reencontrá-la na pessoa do seu mestre, em quem ela encontra o seu perfeito cumprimento. Nos 3 evangelhos sinóticos, o apelo de Jesus ao jovem rico para o seguir na obediência de discípulo e na observância dos preceitos está associado ao apelo à pobreza e à castidade. Os conselhos evangélicos são inseparáveis dos mandamentos. Levítico 13. A lepra humana. O Senhor falou a Moisés e a Arão: se alguém tiver na pele do corpo algum tumor ou pústula ou mancha brilhante parecendo infecção de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos sacerdotes, seus filhos. O sacerdote examinará a infecção na pele do corpo. Se os pelos na infecção se tornaram brancos e a infecção parecer mais afundada que o resto da pele do corpo, é infecção de lepra. Após examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se tiver na pele do corpo uma mancha branca brilhante, que porém não parece mais funda que o resto da pele, e se os pelos não ficaram brancos, o sacerdote isolará durante 7 dias o infeccionado. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se perceber que a infecção parou e deixou de propagar-se sobre a pele, ele o isolará por mais 7 dias. No 7º dia, o examinará novamente. Se perceber que a infecção escureceu e não se estendeu sobre a pele, o sacerdote o declarará puro. É uma pústula. Ele lavará suas vestes e ficará puro. Se, porém, depois de ele se ter mostrado ao sacerdote para ser declarado puro, a pústula tiver se estendido, ele se mostrará de novo ao sacerdote. Este o examinará e, se a pústula tiver se estendido pela pele, o declarará impuro. É lepra. Se alguém tiver uma infecção de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e, se notar na pele um tumor branco que embranquece a cor dos pelos, e se aparecer carne viva no tumor, é lepra já arraigada na pele do corpo, e o sacerdote o declarará impuro, sem o isolar para exame, pois é impuro. Mas se a lepra tiver se estendido radicalmente sobre a pele, a ponto de cobrir toda a pele do afetado, da cabeça aos pés, pelo que o sacerdote constata, então este o examinará. Se a lepra cobrir toda a carne, declarará puro o afetado. Tornou-se branco por inteiro, portanto está puro. No dia, porém, em que ficar aparente a carne viva, será impuro. O sacerdote examinará a carne viva e declarará impuro o infeccionado. A carne viva é impura, é lepra.
Se a carne viva voltar a ser branca, ele irá ao sacerdote, este o examinará, e se a infecção ficou branca, o sacerdote declarará puro o infeccionado. Está puro. Se alguém tiver na pele do corpo uma úlcera que sarou e se no lugar da úlcera aparecer uma pústula branca ou mancha brilhante branca avermelhada, então se mostrará ao sacerdote. Se o sacerdote constatar que está afundada na pele e que os pelos se tornaram brancos, o declarará impuro. É infecção de lepra formada na úlcera. Se o sacerdote, porém, constatar que não há pelos brancos e que a mancha não afundou na pele, mas ao contrário escureceu, o isolará durante 7 dias. Se então a mancha se estender na pele, o sacerdote o declarará impuro, é infecção. Se ao contrário a mancha brilhante parar sem se estender, é cicatriz da úlcera e o sacerdote o declarará puro. Se a carne mostrar uma queimadura na pele e na carne viva queimada aparecer uma mancha brilhante branca ou avermelhada, o sacerdote o examinará. Se o pelo se embranqueceu na mancha brilhante e esta parece afundada na pele, é lepra que se formou na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é infecção de lepra. Se, porém, o sacerdote constatar que não há pelos brancos na mancha brilhante e ela não se afundou na pele, mas ao contrário escureceu, o isolará durante 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará. Se a mancha se estendeu sobre a pele, o sacerdote o declarará impuro, é infecção de lepra. Se, porém, a mancha brilhante parou e não se estendeu sobre a pele, mas ao contrário escureceu, é uma bolha de queimadura, o sacerdote o declarará puro, pois é cicatriz de queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiverem uma infecção na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará essa infecção. Se parecer afundada na pele, o sacerdote os declarará impuros, é tinha, é lepra da cabeça ou do queixo. Mas, se o sacerdote constatar que a infecção da tinha não parece afundada na pele e nela não houver nenhum cabelo preto, isolará a pessoa infeccionada por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a infecção. Se a tinha não tiver se estendido, os cabelos não tiverem amarelado e a tinha não parecer afundada na pele, a pessoa será rapada menos na tinha e o sacerdote a isolará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se tiver estendido sobre a pele, nem parecer afundada nesta, declarará pura a pessoa. Ela lavará as vestes e estará pura. Mas se depois de declarada pura, a tinha se estender sobre a pele, o sacerdote a examinará. Se efetivamente a tinha se estendeu sobre a pele, o sacerdote nem procurará se os pelos ficaram amarelos. É impura. Se, porém, ele constatar que a tinha não progrediu e nela nasceram cabelos pretos, a tinha está curada, a pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Se um homem ou uma mulher tiver na pele do corpo manchas brilhantes, manchas brancas, o sacerdote as examinará. Se as manchas na pele forem brancas foscas, é urticária que se produziu na pele, a pessoa está pura. Se alguém perde os cabelos da cabeça e se torna calvo, está puro. Se perde os cabelos da fronte e fica com a testa calva, está puro. Mas se na calvície da cabeça ou da fronte aparecer uma infecção branca avermelhada, é lepra que está surgindo na cabeça ou na testa calva. O sacerdote o examinará e se a infecção da pústula na parte calva da cabeça ou da testa é branca avermelhada, semelhante à da lepra na pele do corpo, o homem está leproso, é impuro, e o sacerdote o declarará impuro. É infecção o que tem na cabeça. O leproso atingido pela infecção andará com as vestes rasgadas, os cabelos soltos e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver com a infecção de lepra, será impuro. Habitará só e sua habitação será fora do acampamento. A lepra das vestes. Se aparecer uma infecção de lepra numa veste de lã ou de linho, ou num tecido ou pano de linho ou de lã, numa pele ou em qualquer artefato de couro, se a infecção for esverdeada ou avermelhada,
É uma infecção de lepra a ser mostrada ao sacerdote. Ele examinará a infecção e isolará por 7 dias o objeto atingido. No 7º dia examinará a infecção. Se ela se estendeu sobre a veste, o tecido, o pano, a pele ou sobre qualquer artefato de couro, é infecção de lepra contagiosa. O objeto é impuro. A veste, o tecido ou pano de lã ou de linho ou qualquer artefato de couro em que se encontrar tal infecção será queimado. Uma vez que é lepra contagiosa, será queimada no fogo. Se, porém, o sacerdote constatar que a infecção não se estendeu pela veste, pelo tecido, pelo pano ou pelo artefato de couro, mandará lavar o objeto em que apareceu a infecção e o isolará por mais 7 dias. Se depois que o objeto foi lavado, o sacerdote constatar que a infecção, embora não tenha aumentado, não mudou de aspecto, o objeto é impuro. Será queimado ao fogo, pois foi carcomido do lado direito ou do avesso. Se, porém, o sacerdote constatar que, depois de lavada, a parte atingida desbotou, ele a arrancará da veste, do couro, do tecido ou do pano. Se depois a infecção reaparecer na veste, no tecido, no pano ou no artefato de couro, é ativa. Queimarás no fogo aquilo que tiver tal infecção. Se, porém, depois de lavada a infecção desaparecer da veste, do tecido, do pano ou de qualquer artefato de couro, serão lavados uma segunda vez e serão puros. Essa é a lei acerca da lepra que dá em veste de lã ou de linho, em tecido ou pano ou em qualquer artefato de couro, para declará-los puros ou impuros. Por ser uma doença contagiosa, era necessário prevenir a propagação da lepra. A opinião geral considerou isso uma punição por um pecado cometido. Em algumas ocasiões, isso teria acontecido, como no caso de Maria, que ficou leprosa durante algum tempo por ter murmurado contra seu irmão Moisés. O paciente servo sofredor também é apresentado como um leproso, ferido por Deus por causa dos nossos pecados, em Isaías capítulo 53, versículo 4. No caso de Jó, também leproso, ele é acusado pelos amigos de um pecado oculto e terrível, que poderia explicar o estado em que se encontra. Com Cristo, no entanto, a figura do leproso vai começar a mudar. Nosso Senhor vem para curar todas as enfermidades e, sobretudo, resgatar a dignidade da pessoa humana. Rezemos agora com o Salmo 74. Salmos. Lamento depois da destruição do templo, Salmo 74. Por que, ó Deus, nos rejeitas para sempre? Por que arde o teu furor contra as ovelhas da tua pastagem? Recorda a tua comunidade que adquiriste desde o início. Resgataste a tribo que é tua herança, o monte Sião no qual habitas. Volta teus passos a estas ruínas sem fim. O inimigo tudo devastou no santuário. Rugiram os que te odeiam. No meio da tua assembleia, levantaram suas bandeiras como insígnias. Pareciam como quem vibra o machado para o alto numa densa floresta. Destroçaram suas portas a uma. Com machado e martelo as derrubaram. Entregaram ao fogo o teu santuário. Profanaram por terra a morada do teu nome. Disseram no seu coração: vamos oprimi-los todos eles, e incendiaram todos os santuários de Deus no país. Não vemos mais nossos sinais, não há mais profetas, e entre nós não há quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o inimigo proferirá insultos? O adversário desprezará teu nome até o fim? Porque retiras tua mão e retens no peito a tua destra? Mas Deus é o nosso Rei antes dos séculos. Ele é quem realizou a salvação na terra. Com teu poder, dividiste o mar, esmagaste as cabeças dos dragões nas águas. Destroçaste as cabeças do Leviatã e o deste como pasto aos monstros do mar. Fizeste brotar fontes e torrentes, rios perenes fizeste secar. Teu é o dia e tua é a noite. Estabeleceste os luzeiros e o sol.
Tu fixaste todos os confins da terra, o verão e o inverno, tu os plasmaste. Lembra-te disto. O inimigo insultou o Senhor. Um povo insensato desprezou o teu nome. Não entregues às feras a vida dos que te louvam. Não esqueças até o fim a vida dos teus pobres. Olha para a tua aliança. Os grotões da terra estão cheios de antros de violência. Que o humilhado não retorne confundido. O pobre e o indigente louvarão o teu nome. Levanta-te, ó Deus, defende a tua casa. Lembra-te das injúrias contra ti, feitas pelo insensato o dia todo. Não esqueças a gritaria dos teus inimigos. O tumulto dos teus adversários aumenta sempre. No próximo episódio, vamos ler Êxodo 21, Levítico 14 e o Salmo 75. Deus abençoe a todos e até lá. Tchau! Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.